e diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. Conheces de longe o meu pensamento. Examinas o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu, Senhor, já a conheces toda. Tu estás ao redor e sobre mim colocas a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que eu possa alcançá-lo. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se fizer a minha cama nas profundezas, tu estás ali também. Se tomar as asas da alvorada, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me sustentará. Se eu disser, as trevas me encobrirão, e a luz ao meu redor se transformará em escuridão. Até mesmo as trevas não se serão escuras para ti, mas a noite brilhará como o dia, pois as trevas e a luz são a mesma coisa para ti. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, pois fui formado de modo tão admirável e maravilhoso. Tuas obras são maravilhosas, tenho plena certeza disso. Meus ossos não estavam ocultos, quando em segredo fui formado e tecido com esmero nas profundezas da terra. Teus olhos viram a minha substância ainda sem forma, e no teu livro os dias foram escritos, sim, todos os dias que me foram ordenados, quando nenhum deles ainda havia. Ó Deus, como são preciosos para mim os teus pensamentos, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais numerosos do que os grãos de areia. Se eu os contasse até ao fim, ainda estarias comigo. Quem me dera matasses o perverso, ó Deus, e se afastassem de mim os assassinos, homens que se rebelam contra ti e contra ti se levantam para o mal. Senhor, não odeio eu os que te odeiam? Não detesto os que se levantam contra ti? Eu os odeio com ódio absoluto. Considero-os verdadeiros inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ora, bom dia. Obrigado, Bia. É bom estarmos juntos. É bom também estarmos com pessoas que já não víamos há alguns meses, cujo estado civil foi alterado. E é bom também estarmos com algumas visitas. Aliás, pessoas que também já não víamos há alguns anos até. Eu acho que estamos alegres. Estamos alegres porquê? Porque Matrix 4 vai sair, o novo filme do Matrix. E claro, são filmes daqui a uns anos atrás, o 1, o 2 e o 3, mas quando o primeiro surgiu foi tão diferente e interessante, eu diria. E há uma fala do Morpheus em que ele diz ao Neo, ele diz, em breve vais descobrir que há uma diferença entre saber o caminho e percorrer o caminho. Então Morpheus era aquela pessoa com esperança. Ele tinha esperança num mundo novo. Ele tinha esperança que ia haver um escolhido que iria salvar, digamos assim, o povo. E parece que é um filme que retratava duas formas de viver, representadas por dois comprimidos, o comprimido azul e o comprimido vermelho. Então, se tomasses o comprimido vermelho, voltavas a estar ligado à máquina, à matriz, digamos assim. Se tomasses o outro comprimido, serias liberto para viver de forma... Não comias tão bem, não te vestias tão bem, mas era uma vida mais real, mais verídica, digamos assim. E à semelhança do Morpheus, David aqui, ele também nos fala acerca de dois caminhos. Ele vai falar acerca de duas formas de viver. Mas a questão é, de que forma é que Deus, o conhecimento de Deus, ou quem nós achamos que Deus é, molda e impacta a maneira como vivemos. E os caminhos que escolhemos trilhar, digamos assim.
Porque a ausência de Deus retira-nos muita coisa. Porque nós queremos que a nossa história faça sentido e a ausência de Deus não nos dá uma história maior, onde possamos encaixar e dar sentido e significado à nossa própria história. Ou a crença de que Deus é um Deus que eu posso manipular, é um Deus domesticado, também não nos dá muita esperança, porque, mais uma vez, e não nos dá a resposta ao principal problema que nós temos, que é a morte. Então, como é que um Deus transcendente, que é o Deus que David nos apresenta neste Salmo, como é que a crença neste Deus transcendente nos pode dar esperança? Como é que conhecer este Deus transcendente nos pode dar as respostas às perguntas mais importantes que nós temos acerca da vida e da morte? Como é que isto são melhores notícias do que acreditar que não há Deus ou acreditar que eu posso manipular Deus? Então, o Salmo 139, David vai nos apresentar um Deus diferente. Ele vai nos dar um testemunho acerca deste Deus. E vamos ver que David está cercado por Deus, David é criado por Deus e David é conhecido por Deus. E se tirarmos daqui a palavra David, vamos pensar se cada um de nós, se acreditamos que estamos cercados por Deus, que fomos criados por Deus e que somos conhecidos por Deus. Então, nos versículos 1 a 12, e vamos ler novamente, em que David diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. E já agora é bom vermos outras traduções. E foi interessante que a Beatriz leu noutra tradução, às vezes mais fácil de compreender, e eu agora estarei a ler noutra tradução. Então é bom porque por vezes complementa o nosso entendimento acerca do Salmo. Ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre o modo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo: as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Há exposições que nós queremos em moderação. E estamos a chegar ao final do verão e creio que a maioria de nós quis alguma exposição ao sol. Faz bem até. Faz bem ao bronze, um bocadinho de vitamina D, mas em moderação, claro, porque depois estamos a pensar, ok, daqui a uns anos as rugas vão começar a aparecer e, claro, a exposição ao sol traz isso mais cedo. Temos que pensar também nas implicações, nos riscos para cancro de pele também. Ou seja, há exposições que nós queremos em moderação, há outras que não queremos de todo. Quando lembramos o acidente em Chernobyl, e há um documentário muito interessante sobre aquilo que aconteceu, em que a exposição àquela radiação matou quase imediatamente algumas pessoas, matou alguns meses, anos mais tarde, muitas outras pessoas. Então há exposições que nós não queremos de todo. E depois temos também as redes sociais em que nós procuramos alguma exposição. Queremos expor algo de nós aos outros, ao público. Queremos expor o nosso intelecto no Twitter. Queremos expor a nossa imagem e aquilo que está à nossa volta no Insta. No Facebook colocamos tudo o resto, ou tudo misturado, ou uma grande confusão. Mas nós vivemos a querer alguma exposição, mas não queremos também muita. Por vezes ficamos destroçados se algo de nós é exposto demais. Algumas pessoas, quando isso aconteceu, quando as suas vidas foram expostas demais, ou coisas que elas não queriam que se soubesse, acharam que já não valia mais a pena viver e tiraram a sua própria vida. Então nós vivemos nesta tensão entre eu quero ser conhecido, mas eu não quero ser muito conhecido. Eu quero me expor e quero que as pessoas vejam, mas há outras coisas que eu não quero que as pessoas vejam. E é interessante que logo no início da Bíblia temos essa história de Adão e Eva, em que está tudo bem, eles estão a ser conhecidos intimamente por Deus, mas de repente algo acontece e eles já não querem ser vistos por Deus, expostos por Deus. Os primeiros
6 versículos, David descreve o conhecimento divino de Deus. E ele repete as palavras conheces, sabes. O que é que o Senhor sabe acerca de David? Ele diz, olha, quando eu me sento, quando me levanto, os pensamentos, o andar, o deitar, todos os caminhos, tudo aquilo que David vai dizer, pensar. Ou seja, Deus olha, Ele está a olhar atentamente para tudo aquilo que David faz, tudo o que ele pensa. Como é que te sentirias se toda a tua vida fosse exposta a alguém? Tudo aquilo que tu alguma vez pensaste, tudo aquilo que alguma vez fizeste. Bem, talvez em parte depende da pessoa. Às vezes pensamos assim, bom, se for alguém que eu não conheço, pronto, não faz mal. Ou às vezes pensamos, não, eu quero que seja alguém que me conheça, alguém que me ame, alguém que tenha um vínculo tão forte comigo que aquilo que aquela pessoa vai ver, ela vai à mesma continuar comigo. Por causa deste vínculo afetivo que nós temos, não vai haver problema, vai ficar tudo bem. David reage a esta omnisciência de Deus, a este God Mode. God Mode é uma expressão usada nos jogos e programas quando nós temos acesso total a alguma coisa. E é isso que nós vemos aqui, que David diz que Deus tem um acesso total à sua vida. E como é que ele reage? Inicialmente, o versículo 6, ele diz, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. E é extraordinário saber que Deus sabe tudo sobre nós. Deus sabe tudo sobre nós. Deus sabe tudo sobre mim. E parece que deixa de haver um entusiasmo aqui em David. Porque no versículo 7 ele diz, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? E parece que há aqui alguma preocupação. Porque significa que Deus sabe tudo. Ele sabe mesmo tudo. Não há nada que não seja publicado. Ou seja, parece que de repente é um bocado assustador. É espetacular, mas depois talvez David se tenha apercebido, ok, ele sabe mesmo tudo. Tipo, mesmo aquilo que eu vi às 2, 3 da manhã. Mesmo aquele site que eu fui. Mesmo aquelas imagens que eu vi. Ele sabe mesmo tudo. Para onde é que eu posso ir? Para onde é que eu posso fugir? Porque se há um omni, ou um oni agora com a nova... se ele é onisciente, é provável que ele seja outros omnis. E ele agora vai aqui falar acerca da omnipresença de Deus. E a partir do versículo 8, ele vai descrever, ok, para onde é que eu posso fugir? Para onde é que eu posso ir onde Deus não esteja? E parece que é David a perceber-se que há um checkmate. Ok, se eu mexer o rei para esta casa, não posso. Se eu mexer para aquela casa, não, também não posso. Mas sem a derrota final. Então ele diz, se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomas asas da alvorada e me tenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Ou seja, há uma verticalidade aos céus, em baixo, aos mares. Não há sítio, não há local. É de este a oeste. Então imaginem a vossa biografia num livro, mas tudo escrito, com aquilo que fizeste e pensaste. E não apenas Deus saber, mas Deus esteve lá, em cada episódio da tua vida. Deus esteve lá, porque é isso que David aqui está a dizer. Ou seja, Deus não apenas tem um conhecimento intelectual sobre nós, Ele sabe, Ele esteve lá a ver, Ele esteve lá presente, onde quer que estejamos. E há mais um local que David fala que poderia fazer uma diferença. Então há um quarto se, no versículo 11, ele diz, se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. Para ti as trevas e a luz são a mesma coisa. E aqui não sabemos bem, talvez David esteja a falar em trevas espirituais. Ou seja, quando eu estou a pecar, quando eu estou a desobedecer a ti, será que tu estás lá? Será que tu sabes? Será que tu consegues ver? Ou trevas físicas. Quando eu morrer, será que tu vais estar? Será que tu podes ir às trevas da morte? Será que elas são um obstáculo para ti? Ou não? E ele diz que não. Ele diz que não.
Mas estas trevas fazem-nos lembrar que há algo de errado em nós. Ou seja, e David admite isso. Porque ele sabe que as trevas fazem parte da sua vida. Fazem parte da sua vida e farão parte da sua morte. Quer as trevas espirituais, quer as trevas físicas. Ou seja, há algo de errado connosco e nós precisamos de uma resposta para a morte. E Deus saber tudo sobre nós e poder estar presente em cada local, creio que nos deve chamar a considerar como é que nos estamos a relacionar com Ele. Ou seja, se não és cristão, eu creio que isto deve ser um bom encorajamento para pensares como é que te estás a relacionar com Deus. Será que Deus não existe? Será que Deus não é assim tão grande e incontrolável como este Deus que David apresenta aqui? Será que tens um Deus mais controlável e domesticado, mas que não te dá a resposta para a morte? Se és cristão, creio que nos deve levar a um arrependimento contínuo. Saber que Deus sabe tudo sobre nós, todos os lugares por onde andamos. Não há pensamento que Deus não conheça, não há local onde Ele não possa estar. Ao mesmo tempo, não há falhas que não possam ser perdoadas por Deus. E até a morte, há de haver aqui uma resposta. Há de haver aqui uma resposta para a morte. Mas onde seria a pergunta para fazermos a David? Olha, David, onde é que podemos ver o pecado perdoado e a morte revertida, digamos assim? Onde? Mas antes disso, vamos ver que Deus não é um Carlos Freitas quando está ao pé de um Fernando que está a cortar a lenha. Ou seja, Deus não está de braços cruzados. Quando estamos ao pé do Fernando a fazer alguma coisa, o Fernando ele faz tudo, ele é uma máquina. E às vezes a tentação é ficarmos a dizer, ok, não há nada para eu fazer porque o Fernando é uma máquina. Deus é omnisciente, Deus é omnipresente e Ele não está de braços cruzados. Ou seja, Ele está ativo. E é isso que vemos nos versículos 13 a 18. David continua, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e terminado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Eu gosto de construções e de puzzles, e é bom porque tenho lá vários em casa. A minha prenda de anos foi um puzzle de 1000 peças, que eu gostei muito de fazer. E claro, chegamos ao fim e há um certo orgulho por ter feito de acordo com as instruções e tudo a encaixar. Ao mesmo tempo não pode haver muito orgulho, porque não fui eu que criei aquele puzzle. Ou seja, houve outra pessoa que pensou naquele desenho, que fez as peças, ou que criou aquele Lego do Star Wars e criou as peças, e eu fui apenas o construtor. E de vez em quando algo não encaixa bem, eu lembro de uma frase que meu pai costumava dizer, que é: o material tem sempre razão. Ou o folheto da IKEA tem sempre razão na maneira de construir. Ou seja, apesar de eu ser construtor, há uma ordem que quem criou disse que devia ser assim. Mas se têm crianças, e talvez entendam isto, é que os puzzles não vão ficar com as peças todas sempre. E as construções do Lego não vão ficar da maneira original para sempre. Não vão, elas vão ser alteradas. Vão ser alteradas. E David, ele faz aqui uma transição entre Deus ser omnisciente, Deus ser omnipresente. Nos versículos 1 a 10, ele começa a falar nas trevas e em como as trevas não são um obstáculo. E eu creio que ao pensar nas trevas, e em todos estes atributos de Deus, ele começa a pensar em como Deus não tem barreiras, não, mas Ele também não está de braços cruzados, Ele está ativo. E ele começa a pensar ou seja, Deus não está apenas na sala de partos, à espera, ora bem, quem vai ser este novo ser humano que agora vem habitar no planeta? Ele está antes disso, até antes da viabilidade do feto. Deus já está lá e Deus já está ativo na criação, na concepção. Até antes da concepção, os dias já estão planeados e escritos. Ou seja, antes de sermos aquele bebê adorável
e birrento, antes de sermos aquelas crianças com alguma inocência e egocentrismo, antes de sermos jovens com algum dinamismo e rebelião, antes de sermos aquele adulto comprometido e idólatra, antes de podermos contribuir com seja o que for, Deus já nos conhece. Deus já esteve envolvido na nossa criação. Antes de nós podermos fazer seja o que for. Ou seja, Ele revela algum cuidado e interesse para connosco. Há vários assuntos dos nossos dias que revolvem à volta da maneira como entendemos o corpo. Vários assuntos. Quando é que começa a vida? E que valor tem a vida? A questão do aborto. O que é que define género? E se este deve ser mudado, como a questão do transgénero? Qual o valor intrínseco de cada ser humano, independentemente das nossas capacidades, da funcionalidade ou não do nosso corpo, do nosso intelecto, como a questão da eutanásia? E precisaríamos de mais tempo e outras passagens para uma abordagem mais completa a cada uma destas questões. Mas este salmo dá-nos um bom contributo, e um contributo que é confirmado noutras passagens, que é o seguinte: o nosso corpo, a nossa biologia, faz parte da nossa identidade. É importante e tem valor por causa de Deus. O nosso corpo, a nossa biologia, é importante, faz parte da nossa identidade, tem valor por causa de Deus. Reparem nas vezes que David repete, versículo 13, formaste, teceste, versículo 14, formaste novamente, versículo 15, fui formado, entretecido. Ao mesmo tempo, o nosso corpo revela de várias formas o resultado da queda, da nossa desobediência a Deus. Ou seja, nós somos criados à imagem de Deus, mas é uma imagem que está distorcida por causa do pecado. Isso significa o quê? Significa que todos nós lutamos com o nosso corpo. Todos nós lutamos de alguma maneira com o nosso corpo. Porque é um corpo quebrado. Mas não só o corpo, o coração também e a mente também. Mas antes de chegarmos sejam quais forem os problemas que nós temos com o nosso corpo, versículo 16 diz o seguinte: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado. Ou seja, Deus viu-nos quando nós éramos slime. E slime é uma substância, quem tem crianças sabe o que é slime. Caça-fantasmas, não sei se lembram do filme Caça-fantasmas. Slime era aquele que ficava nas pessoas quando um fantasma passava por eles ou assim. É uma substância interessante. Mas esta ideia de substância informe que ainda não estava formada. Ou seja, as nossas vidas têm valor. O nosso corpo tem valor, mesmo que seja um corpo quebrado. E há um plano de Deus. E se Deus é bom, esse plano é bom. E David acha que Deus é bom. E é bastante interessante ao ponto de David ele fica boquiaberto ao pensar em tudo isto, em que Deus está ativo na criação. Versículos 17 e 18 há uma inversão, porque no versículo 2 David diz, olha, tu conheces os meus pensamentos, mas quando ele chega ao versículo 17, ele diz, preciosos para mim são os teus pensamentos. Agora é David que está a pensar nos pensamentos de Deus, ou seja, ele está a tentar pensar em tudo aquilo que Deus é, nestes vários atributos de Deus. E ele diz, olha, são intermináveis, são preciosos e intermináveis. Porquê? Porque são pessoais. O Deus da Bíblia é um Deus pessoal, é um Deus que se interessa por cada um de nós. E o versículo 18 tem uma expressão difícil de traduzir e algumas traduções não têm. Quando ele diz também, eu acordo e ainda estou contigo. Ou seja, ele diz, se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. E depois há uma pequena frase que em várias traduções não aparece, que é, eu acordo e ainda estou contigo. Eu imagino David, porque ele fala assim, nos grãos de areia, não é? Areia, praia, verão, nossa. Então eu imagino David numa praia. Não numa praia qualquer, tem de ser a praia do Cabedelo, que é a minha preferida, porque tem areia fininha, mas tem de ser sem vento. Não é? Porque aquilo com vento já sabem como é que é. Eu imagino na praia, ele esteve com os olhos fechados, ele esteve a pensar e a meditar e a refletir em Deus e nestes vários atributos de Deus, e ele de repente abre os olhos. E ele diz, eu acordo
e eu ainda estou contigo. E talvez David esteja a ir ainda mais longe. O teólogo Derek Kidner, ele diz que David talvez esteja a mostrar aqui também a sua esperança, que mesmo apesar da morte, quando ele vai fechar os olhos, um dia ele vai acordar e ele vai estar com Deus. Esta esperança de vida após a morte. Ou seja, Deus está ativo na nossa criação, Ele é soberano sobre cada dia que passa. E devemos refletir sobre o valor de cada pessoa. Devemos refletir sobre o valor dos nossos corpos, que apesar de serem quebrados, apesar de por vezes sentirmos que não são os corpos que nós queríamos, apesar disso são dádivas de Deus para o glorificarmos. E versículos 19 a 24, lemos que, conhecido por Deus, tomara, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de facto. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ou seja, David não apenas regressa à praia, como ele regressa à sua casa ou ao seu palácio, talvez à sua família, aos seus amigos. Eu creio que temos esta imagem agora aqui nesta passagem. Ou seja, é aquela imagem de saímos do domingo e entramos na segunda-feira. Ou saímos da reunião, ou saímos do almoço de domingo com família, amigos cristãos, e de repente vais fazer tarde ou noite para o hospital e estar com colegas que rejeitam Deus. Então é um bocadinho esta a imagem. E os versículos 19 a 20 parecem ser um destilar de ódio inaceitável para a cultura dos nossos dias. Parece aquela imagem da pessoa religiosa a condenar aqueles que discordam das suas crenças. Mas as pessoas que David fala, reparem na maneira como ele as descreve, são homens de sangue, são assassinos. São aqueles que falam contra Deus, aqueles que odeiam Deus, aqueles que estão em rebelião contra Deus. E essas pessoas, David está a lidar com elas de alguma maneira. Talvez algumas a oferecer alianças com ele contra inimigos em comum. Talvez sejam inimigos poderosos. É dessas pessoas que David parece estar a falar. Pessoas que estão à sua volta. Pessoas que estão consigo. E ele não se quer associar a estas pessoas. Ele não quer ir para o caminho destas pessoas. Mesmo que indo para o seu caminho lhe dê jeito, lhe traga benefício, que certamente e muitas vezes traz. Mudarmos de caminho e irmos para o caminho de outras pessoas que rejeitam Deus, por vezes traz benefícios. Mas David aqui diz, eu não quero. Eu não quero. Mas reparem que David, ele não é um religioso irado. Ao mesmo tempo, ele também não é um seguidor de Deus autossuficiente. Porquê? Ele vai revelar aqui que ele precisa de Deus. Ele depende de Deus, da ajuda de Deus. O que é que ele diz no versículo 23? Ele depende de Deus. Ele diz, sonda-me, prova-me, conhece, vê e guia-me. Ou seja, ele entrega os seus pensamentos, que na palavra original é mais do que pensamentos, é também preocupações e ansiedades. Ele entrega isso, ele pede que Deus lhe mostre em que caminho é que ele está. Ele quer ter a certeza que ele não está no caminho daquelas pessoas que estão à sua volta. Ele quer estar no caminho que agrada a Deus. O que é que isso significa para nós? Significa que por vezes pode haver uma miopia espiritual nossa. Ou seja, em que não estamos a ver bem por onde estamos a caminhar. Versículo 24, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Ou seja, ele não está apenas a falar do mal que está à sua volta, ele está a reconhecer que há mal nele. E ele é um assassino. E ele revolta-se contra Deus. A única diferença entre David e as pessoas à sua volta é que David entrega-se a Deus e mostra a sua dependência de Deus. E não apenas mostra a sua dependência de Deus, porque Deus é transcendente e criador,
como também ele tem aqui uma esperança que a sua caminhada com Deus vai continuar. Apesar de ele ter muitas falhas, apesar de um dia ele ir morrer, ele tem esperança que vai haver um caminho eterno, que a seguir a essas trevas ele vai de alguma maneira acordar e estar com Deus. Isto são boas notícias. Mas onde é que podemos ver o pecado perdoado e a morte revertida? Como é que podemos seguir o caminho eterno que David fala? É a grande pergunta. É a grande pergunta que podemos fazer a David e uns aos outros. Há alguns anos mais tarde houve uma pessoa chamada Pedro. Ele foi um dos seguidores de Jesus e após a morte e a ressurreição de Jesus, Pedro falou a uma multidão. Pela primeira vez, uma grande multidão em Jerusalém. E ele falou acerca de como Jesus era a pessoa escolhida por Deus. E é interessante a maneira como Pedro falou, porque David era conhecido como a pessoa escolhida por Deus, o rei, o ungido de Deus. E Pedro depois fala e compara quase Jesus com David. E ele fala, olha, Jesus foi a pessoa escolhida de Deus, ele veio cá e ele demonstrou, através da forma como ele viveu, com o seu poder sobre a natureza, com o seu poder sobre os demónios, com o seu poder sobre a doença, ele demonstrou que ele era Deus. Que é algo extraordinário. Ou seja, aquele Deus todo-poderoso que tivemos a ler que David fala, esse Deus parece que veio e habitou entre nós. E ele diz mais em Atos 2, versículo 23 e 24, ele diz, esse Jesus foi entregue conforme o plano previsto na sabedoria de Deus. Vocês mataram-no, crucificando-o por meio de homens iníquos, porém, Deus o ressuscitou, livrando-o do poder da morte, porque não era possível que ele fosse dominado por ela. As trevas não prenderam Jesus. Elas não o seguraram. Não conseguiram. E é aqui que vemos as boas notícias e a esperança de David. É que as trevas não são obstáculo para Deus. Jesus fez o caminho das trevas por nós e no nosso lugar. Porque era o caminho que nós merecíamos pelo nosso pecado e desobediência, a maneira como vivemos. Mas porque Jesus fez esse caminho pelas trevas sem pecado, ele pode se tornar o nosso substituto. Ou seja, ele pode fazer esse caminho por nós, se nos arrependermos da maneira como vivermos e confiarmos nele. E vale a pena confiar nele, porque ele não fez nada de errado. Ele fez esse caminho para nós não termos de o fazer. Será que enquanto cristãos estamos a viver lembrando com temor e com louvor quem Deus é? Quem Deus é? Que estamos cercados por Deus, este Deus omnisciente, omnipresente, omnipotente. Ele sabe tudo sobre nós, ele está presente em qualquer lugar que podemos ir. Será que estamos a lembrar com medo, com temor e com louvor que Deus é um Deus transcendente? Será que temos uma perspectiva saudável do nosso corpo? Em como o nosso corpo foi criado por Deus. Em como qualquer pessoa tem um valor intrínseco que nenhuma circunstância retira. E que apesar de nem sempre nos sentirmos bem com o corpo que temos, somos chamados a glorificar a Deus também com o nosso corpo. Será que estamos a lembrar que somos míopes espirituais? E temos esta graça, apesar da nossa miopia, nós temos esta graça de Deus que continuamente podemos chegar a Ele e pedir que Ele conheça os nossos pensamentos, que Ele conheça os nossos caminhos e que Ele nos volte a alinhar com os seus caminhos. Estas são as boas notícias. É que a fé em Jesus, ela separa-nos e equipa-nos, não para ficarmos separados, de certa forma sim separados com Ele, mas para vivermos na segunda-feira, rodeados de pessoas que não confiam em Jesus, que não o seguem, mas também com o fim de percorrermos o nosso caminho com Deus, tendo a confiança, e uma confiança ainda maior que David tinha, que iremos percorrer o caminho da vida eterna. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, queremos Te agradecer pela maneira, pela forma como David falou acerca de Ti neste salmo. Agradecemos pela forma como Tu te mostras e como Tu te mostraste a David desta maneira para ele escrever
que Tu és um Deus transcendente. Tu estás acima, no entanto, Tu não estás longe, Tu vens ao pé de nós, Tu estás presente, Tu conheces-nos de forma bastante pessoal. Tu sabes tudo sobre nós. E ainda assim, sabendo tudo sobre nós, sabendo a nossa rebelião e rejeição a Ti, ainda assim, Tu vieste até nós. Tu enviaste o Teu Filho, que se tornou um de nós, que rejeitou usar todo o seu poder para se defender dos nossos ataques. E Ele caminhou o caminho das trevas e da morte. E fê-lo no nosso lugar, para nós não termos de o fazer. E para nós podermos caminhar o caminho da vida eterna. Agradecemos-te por Jesus. Senhor, ajuda-nos a considerar aquilo que estivemos a ler, aquilo que estivemos a ouvir. Ajuda-nos a considerar-te a Ti e a continuar a confiar em Ti, aqueles que são cristãos. Continuamente a irmos a Ti, a pedirmos que possas conhecer os nossos pensamentos, conhecer as nossas ações, conhecer os nossos caminhos. Sonda-nos, ó Deus, prova-nos e guia-nos. Oramos em nome de Jesus. Amém.